O Carlos, eu vou gravar esse vídeo para você, né? Você colocou aqui um tema muito interessante, né, sobre o plano real. Se é tão fácil distorcer o passado recente, e como ensina a história a história dos anos 90 na escola, né? Então eu vou começar de trás para frente, né? Para isso eu vou mostrar o seguinte, né? No primeiro, que é a história do tempo presente no Brasil, ela fica a cargo do terceiro do nono ano do ensino médio. A gente poderia ver isso de várias formas, como o Enem aborda, o FUVEST, mas eu vou usar os livros didáticos, né? Se você for ver os livros didáticos que abordam isso, eles pegam temas muito complexos. Então, tem toda a questão da Primeira República e as questões das guerras da Primeira República. Então, isso é um livro do nono ano de História. É um livro bem utilizado, chamado História, Sociedade e Cidadania. A Primeira Guerra, que você tem que imaginar que os professores eles ficam muito tempo nesse tema, né? Eu como professor fico porque tem bastante audiovisual, bastante filme, é um tema muito interessante que os alunos se envolvem bastante. A mesma coisa com o nazismo, fascismo e Segunda Guerra Mundial. Então, se você para pensar, um professor, né, quando ele vai distribuir os conteúdos ao longo do ano, se ele ficar 3 semanas em cada um desses temas, ele vai ficar praticamente, né, até metade do ano, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E a Era Vargas também é um tema que os professores trabalham bastante. Esses grandes temas acabam meio que comendo o nono ano inteiro. Se você prestar atenção, a maior parte desses temas, eles são temas de história geral, né? Então, por exemplo, é muito difícil ensinar a Revolução Russa em pouco tempo, né? Eu tive a experiência de ensinar a Revolução Russa de um jeito legal e eu demorei muito tempo para ensinar, para ser algo completo, assim. E fora a história regional, né? Por exemplo, eu quis colocar a história da minha cidade, né? A história de São Paulo, que é da cidade que eu moro, né? E quando a gente vai pro Brasil contemporâneo, né? E Brasil contemporâneo seria tudo depois da ditadura, né? Você percebe que tem uma coisa interessante, né? Vamos comparar aqui o Brasil contemporâneo, ó, ele praticamente segue os presidentes, né? E enquanto você pega a Guerra Fria, ou mesmo a República Velha, né, é temático. E um dos motivos é porque não há uma síntese ainda, nem historiográfica, de como explicar a história do Brasil contemporâneo. Então, vira mais uma crônica, sabe, contando o Brasil contemporâneo. E, e aí eu vou ser muito sincero, falta bastante informações sobre é, o que os professores realmente ensinam, né? Isso daqui é o currículo, entre aspas, né? Não é o currículo, mas grosso modo é uma boa parte do currículo, né? Eu acho que os professores ensinam até o golpe, entendeu? Acho que a maioria dos professores para no golpe militar, né? Eu digo por mim mesmo. Então, isso daqui é onde eu acho que os professores chegam, né? Os professores não chegam nisso daqui. Ou se chegam, é lá em novembro, sabe? E aí no terceiro ano do ensino médio tá prestando vestibular, então não vai prestar muita atenção. E, e no e no terceiro e no ensino fundamental isso já é um tema, né? Em dezembro, né? Fica um pouco menos impactado. Então a minha resposta à sua pergunta é: se ensina muito mal os anos 90, né? Particularmente, eu concordo que há uma ideologização muito forte do governo Fernando Henrique. Então, quando vão abordar o governo de Fernando Henrique, né, eu vou colocar aqui no capítulo do governo Fernando Henrique, eu acho que vão focar menos na questão da inflação. É lógico que vão abordar a questão da inflação, mas aqui ó, queda da inflação, mas eu tenho certeza que vão acordar, tá vendo, ó, privatizações, ó. Então é uma página inteira de privatizações e um quadrinho aqui de inflação, nem no governo de Fernando Henrique. Então, uma síntese econômica e social, entendeu? Como a gente faz da Primeira República. Então a gente tem aqui, ó, sínteses. O que foi o governo Vargas? O nacional desenvolvimentismo.
o que foi o governo Juscelino, o que foi o governo os governantes da República Velha. Para mim, há uma certa síntese para deixar isso mais claro. Agora, não há uma síntese em relação ao governo do Henrique Cardoso, né? E acho que até pelo governo, nem o governo Lula tem. Esse aqui é o livro do professor, né? Aqui, ó. Então, quando a gente pega, bem, e a meu segundo comentário é que os historiadores eles têm sim um delay de analisar a história do tempo presente, e principalmente porque como a ditadura é muito impactante na historiográfica, geralmente quem analisa a história do tempo presente vai para a ditadura, né? Eu não sei quantificar, mas eu acho que pouca gente analisa. Então é um buraco para mim muito sério que eu já enfrentei e isso fica claro, por exemplo, na baixíssimo conhecimento sobre a Constituição, beleza?